Olá, bom dia. Meu nome é Valdo Deveza, tenho 81 anos e estou aqui neste vídeo para comentar sobre o que eu penso da prisão do Lula em seu 16º dia, 17º dia. Mas antes disso, vou falar um pouquinho de mim. Trabalhei na Varig, me aposentei na Varig em 97. Aliás, 93. Antes disso, meu início de minha vida técnica em eletrônica foi na antiga Aerovias Brasil. Aí depois passei para a Varig, dei um hiato trabalhando na Record, na parte de eletrônica. Depois fui para a Band. À época, trabalhei na montagem dos estúdios das estações de rádio, Bandeirantes, Rádio São Paulo, enfim. Aí depois resolvi trabalhar por conta, numa oficina própria, e posteriormente, em 69, a convite, voltei para a Varig. Voltei para a Varig, onde fiquei até a minha aposentadoria, trabalhando em eletrônica de terra. Nesse interim, fiz curso de História, por gostar. Dei aula na rede pública aqui em São Paulo, durante alguns anos, e depois me distanciei. Bom, falando sobre isso, deixando isso de lado, eu quero, antes de comentar a respeito do Lula em si, eu quero comentar a respeito do clima que nós estamos vivendo. Não é só aqui no Brasil. Nós vivemos um clima, né, de fanatismos dos mais diversos. Semana passada, final da semana passada, quase 100 pessoas morreram no Afeganistão, vitimados por um maluco religioso, né, que detonou bombas e também feriu cerca de 100 outras pessoas. E isso acontece com frequência. Então existe esse fanatismo religioso que, na minha opinião, não leva a nada. Não leva a nada. Porque eu acho que cada um deve ter ou não ter a sua crença religiosa e ter liberdade para expressá-la, mesmo não concordando com ela. Temos fanatismo na área esportiva, que é principalmente futebol. Né? Isso acontece com uma certa frequência, manchetes de pessoas agredidas, né, por torcedores rivais, que misturam tudo, sabe? Misturam. Eles fazem do esporte algo, sabe, compulsivo, um fanatismo, uma compulsão. São corintianos, são são paulinos, são palmeirenses, são santistas, são flamenguistas, são vascaínos, tudo. E não é só aqui no Brasil. Vez ou outra a gente vê isso aí acontecer na Argentina, recentemente aconteceu na Espanha, acontecendo em várias partes do mundo. E também, como não podia deixar de ser, nós temos o fanatismo político. O fanatismo político. E por falar nisso, eu quero mencionar algo. Dias atrás, semana passada, na Alemanha, houve uma manifestação pró-hitlerista. Adeptos da filosofia do Hitler, né? Que para nós
sanguinário do século XX, um dos sanguinários, talvez o maior sanguinário do século XX. Então houve uma reunião, né, com os adeptos da doutrina hitlerista, né, comemorando mais um aniversário do nascimento daquele maluco, né? Não muito distante dali, houve uma outra manifestação de pessoas contrárias àquilo que estava havendo. Então, as pessoas se reuniram, acendendo velas, orando, cantando, enfim, pela paz, né? Pela paz. E isso mostra exatamente que o ser humano muitas vezes se envolve em práticas que não são boas. Ele perde a noção, ele passa a viver pela emoção e não pela razão. Pela emoção e não pela razão. Olha, eu fui lulista. Não de carteirinha, nunca me filiei ao PT e nem a qualquer outro partido. Nenhum. Mas eu fui lulista. Eu torci por esse cara. Como disse uma vez o Obama, ele é o cara. Ou esse é o cara. Eu torci por ele. E cheguei até a passar ridículo. Porque onde já se viu, eu, né, com um certo nível de escolaridade, né, torcer pelo Lula, um torneiro mecânico, né, presidente do sindicato, etc. Mas eu via nele uma possível, sabe, mudança positiva para o Brasil, sabe? Eu via nele uma possível mudança. E votei nele em todas as oportunidades. Inclusive, eu acompanhei a vida dele antes dele fundar o PT. Antes dele fundar o PT. Inclusive, eu tinha, à época, quando havia manifestações lá no ABC, lideradas por ele, eu tinha um amigo que morava em frente a esta casa que eu moro, e ele trabalhava na Ford. E ele detestava o Lula. E naquela época eu era aeroviário. Então eu disse para ele assim, olha, você detesta o Lula? Olha, sinceramente gostaríamos de ter ele como presidente do Sindicato dos Aeroviários aqui, sabe? Para que nós pudéssemos ter um padrão de vida, um salário melhor. Coisa que ele está obtendo para os metalúrgicos do ABC. Falei a ele. Entende? Bom, o tempo passou. Como eu já disse, votei nele várias vezes até que ele assumiu a presidência da República. Uau! Entendeu? Mas eu me lembro perfeitamente de ter falado para minha esposa, falei assim, olha, eu espero que ele esteja sendo ungido por Deus. Que ele esteja sendo ungido por Deus. Passaram uns dias, ele levou para perto de si o José Dirceu. Então eu voltei a comentar com minha esposa, ele acaba de levar algo ruim para perto dele. Por que algo ruim? Porque eu também tinha acompanhado a vida, inclusive estudantil, etc., do Zé Dirceu. Na faculdade de História que eu fiz, ele era uma liderança no centro acadêmico. Nós curtíamos aquilo, víamos os absurdos, sabe? O fanatismo por trás da coisa. Tivemos sério problema na faculdade que eu estudei,
que era mantida por padres. Tivemos um sério problema em 84, se não me falha a memória, 83, 84. Né? E ele não esteve lá para nos defender. Ele não esteve lá para nos defender. Mas tudo bem. A época em que eu fiz a faculdade de História, nós recebemos figuras de expressão do PT recém-fundado. Plínio de Arruda Sampaio, sei que acho que 2 vezes, brilhante, uma mente brilhante, que depois até se distanciou do PT. O José Genuíno, uma figura marcante, ex-guerrilheiro, preso, sabe, deixava as colegas assim, sabe, entusiasmadas, boa fala, sabe. Cerca de 2 vezes também nós tivemos ele lá para fazer palestras a respeito do PT, suas ideias, sua vida, né? O que aconteceu com ele, enfim. E depois ver o que aconteceu. Lamentavelmente, o envolvimento que ele teve posteriormente. Tivemos o Suplicy, também por cerca de 2 ou 3 vezes, com a sua esposa, à época, né? Enfim, tudo isso eu presenciei. E, sem fanatismo nenhum, eu apoiei. E votei nele, como já falei. E quando ele chegou à presidência, eu torci para que desse certo. Torci. Só que, posteriormente, já houve um problema. Já houve um problema envolvendo a ministra Benedita da Silva, numa viagem que ela fez usando o avião da FAB, que não ficou comprovado que era um voo oficial, mas sim particular, envolvendo a religião dela, se não me falha a memória, para a Argentina, coisa que valha. E foi um rolo, foi um rolo. Ele não tomou uma atitude drástica, de imediato, sabe, de dispensar. Aliás, eu acho que um dos erros do Lula, inicialmente, foi dele, quando fez a primeira reunião ministerial, tendo lá velhos companheiros, né? Velhos amigos, né? Ele já devia ter sido claro. Assim, olha, gente, aqui o negócio não é brincadeira. Viu no leu, o pau comeu. Amizade é amizade. Aqui é a parte. Não leu direito, está fora. E lava as mãos com Pilatos. Talvez ele tenha cometido esse erro. De não ter deixado claro. O tempo passou e outras coisas foram acontecendo. Né? E eu comecei a perceber que era tudo farinha do mesmo saco, sabe? Não adianta. Sabe? As negociatas, sabe? Para se manter no poder, para ter projetos votados, enfim. Então eu comecei a me distanciar. Então, quando chegou no mensalão, praticamente quase no final do primeiro mandato dele, eu já estava fora. Tanto é que eu não votei nele para a reeleição. Não votei nele para a reeleição. Ele foi eleito, tudo, ficou mais 4 anos, entende? E também não votei na Dilma, pelo amor de Deus. Nem pensar. Nem me lembro. Se não me falha a memória, foi Marina da Silva que eu votei. Uma dissidente do PT. Não votei nela. E a coisa pulou. E aí está o quadro que nós temos no momento. Né? E eu quero, sabe, fazer uma manifestação dirigida àqueles adeptos
aqueles que estão envolvidos, sabe, na figura do Lula, sabe, que estão lá acampados, lá em Curitiba, e outros por aí afora, sabe, o Lula, o Lula, o Lula, o Lula tem que ser solto, o Lula tem que ser solto, o Lula é um preso político. Não, ele não é um preso político, ele é um político preso. É diferente. Ele passou pelo crivo da justiça. Ele foi julgado em primeira, segunda instância, foi lá para o Tribunal Superior de Justiça, não conseguiu o que ele queria, foi para o Supremo, também não conseguiu. Ele não é um preso político, ele é um político preso. Preso. Se ele tinha alguma coisa a provar, ele devia ter feito. Ele teve oportunidade para isso. Ele teve banca de advogado para fazer isso. E muito bem paga. Aliás, eu gostaria de saber quem é que está pagando isso aí. Eu gostaria de saber quem é que está pagando esse monte de advogados. Né? Ou vai me dizer que o ex-ministro Sepúlveda pertence, está trabalhando de graça. Sabe, esse negócio de querer fazê-lo um mártir, não dá não, viu? Sabe? É o que eu já ouvi falar. Pega-se os grandes mártires da história, né? Martin Luther King, Jesus Cristo, tal, entendeu? E outros tantos, né? Que a história mostra, junta tudo, bate no liquidificador, sai no Lula. Não. Então, sabe, eu não quero me estender. Eu acho que ele está no lugar que deve. E outra coisa, existem outros processos pendentes. Até eu acho que deveriam acelerar, sabe? Por quê? Porque ele é uma pessoa especial. Ele pode se candidatar à presidência da República e este ano, daqui a alguns meses. Então, a questão lá do sítio, né, onde parece que o envolvimento é maior, o número maior de provas, tem que ser acelerado. Tem que ser acelerado. Não pode deixar assim em vão, deixar a coisa passar. Tem que ser acelerado, porque se trata de uma figura especial, entendeu? De algo especial. E eu, sinceramente, eu aconselho, sabe, aqueles que estão ligados a ele, achando que ele é um injustiçado, coisa que... reflitam, sabe? Eu já fiz isso há muito tempo. Eu já fiz isso há muito tempo. Eu já fiz há muito tempo. E eu vou lhes dizer uma coisa. Tem uma coisa dentro deste aqui que está falando e de muitos outros que trabalharam na Varig e que pensam como eu. Eu não consigo esquecer o que ele fez pela Varig. Começou, logo no início do governo dele, a destruição da Varig, tentando unir a Varig com a TAM, aonde a Varig seria subsidiária da TAM. Eu já não estava trabalhando lá, mas eu vi acontecer. Estava tudo pronto. Inclusive uma empresa que estava sendo criada para gerir as duas empresas. Por razões, talvez técnicas, possivelmente aeronaves incompatíveis. A Varig voava com Boeing, a Gol com Airbus, aliás, a Gol não, a TAM com Airbus. Talvez isso aí tenha impedido também. E tudo articulado pelo Zé Dirceu. O Zé Dirceu, ele queria
o encerramento praticamente da Varig. Entende? Diziam que ele tinha a ex-esposa trabalhando dentro da TAM e que ela tinha um cargo elevado dentro da TAM, tudo mais, enfim. Naquela época ainda o Ronin estava vivo, entende? Não sei, não sei. Também, agora, o que aconteceu posteriormente, eu vou lhes dizer uma coisa, viu? Cala profundamente. Ele podia ter salvo a Varig. Ele podia ter salvo a Varig, independente da Fundação Humberto. Lá fora, outras empresas foram salvas pelos respectivos governos. Japan Airlines foi salva pelo governo japonês. A Alitalia foi salva pelo governo italiano. A Lufthansa foi salva pelo governo alemão. A Ibéria foi salva também, teve problema, o governo também interviu. Podia ter sido salva. Com isso, se ele tivesse salvo a Varig, muitas vidas teriam sido poupadas. Viu? Eu sei porque eu participei ativamente do movimento. E ainda a nossa situação não está resolvida. Não está resolvida. Entende? Ele podia ter salvo. Então, não dá como perdoar. Não tem como perdoar. Inclusive, até eu acho bom seria se fizessem se a justiça voltasse a mexer fundo no que houve com a Varig. Fundo. E as implicações do governo dele, no que aconteceu com a Varig. Que não começou no governo dele. Começou no governo do Fernando Henrique Cardoso, que também tem responsabilidade, sim. A coisa começou no governo dele. A deterioração da Varig, maior da Varig, foi no governo do Fernando Henrique. Ele não se safa dessa, não. O Fernando Henrique Cardoso não se safa dessa. Ele passou por simplesmente o problema para o PT. O PT podia ter resolvido. O PT podia ter, enfim, feito alguma coisa, salvando a Varig, né? E não fez isso aí. Agora, para encerrar, ou melhor, um pouco, antes de encerrar, eu gostaria de falar sobre os políticos envolvidos. Aqueles, né, que estão ligados ao Lula, eles estão, para mim, são doentes. Eles devem sofrer alguma psicopatia, né? Um transtorno obsessivo, compulsivo. Existem tantas obsessões, tantas compulsões, compulsão com bebida alcoólica, cigarro é compulsão, drogas pesadas, compulsão, jogo, né? Jogo de azar, compulsão, enfim, um monte. Pessoas que gastam o que, além do limite do cartão de crédito, compulsão também, que às vezes precisam até procurar tratamento. Então, para mim é uma compulsão. Uma compulsão. Eles não querem deixar, sabe, o bastão do poder cair no chão. Eles não querem, seja do PT, seja do PCdoB, seja do PSOL, entende? Eles não querem. Então, esses absurdos, que eu nem quero mencionar nomes, inclusive até querendo envolver o mundo árabe nessa questão. O que eles estão querendo? Que os árabes mandem exércitos para cá para ajudá-los? Não é por aí. Olha, o que eu encerro dizendo, esse pessoal que está, sabe, na luta, entre aspas, para que o Lula seja libertado e que concorra
a presidência da República, eu acho que eles deveriam, sabe, deixar a emoção de lado e colocar a razão, sabe? E voltarem para suas casas, para os seus lares, para as suas vidas, sabe? Para os seus trabalhos. Eu acho que seria muito melhor. E procurarem, sabe, apoiar um outro candidato que, olha, sinceramente, eu, nos meus 81 anos, eu acredito que não vou sair de casa para votar. Porque agora estão atrás do ex-ministro Joaquim Barbosa, uma figura, né, exponencial, séria, severa, etc. Né? Eu vi a atitude dele com relação ao Aeros da Vale. Eu vi a atitude severa que ele tomou. Mas tudo bem. Acho que vai esclarecer, que vai resolver. A nossa política é que tem que ser alterada, mudada, reformada, para que não torne o presidente refém de partidos. Apenas isso. Me despeço agradecendo a atenção de vocês. Boa sorte.